Olá, investidor! Está começando mais um Visão Técnica, o seu programa semanal de análise técnica da Infomoney. Eu sou o Thiago Salomão e recebo hoje aqui nos estúdios André Moraes, ele que é analista da Clear Corretora. Também agora podemos dizer que é escritor, né, André? O livro fazendo um sucesso, né, nas redes sociais. Acho que já vi uns 5, 6 investidores que me seguem compartilhando o livro do André, Se Afastando da Manada. Ele hoje vai fazer a análise do Ibovespa, do dólar, das Blue Chips, e eu já vi aqui na tela que ele está com 3 ações que ele vai indicar a compra para a próxima semana. Bom, André, primeiramente, seja muito bem-vindo mais uma vez à Visão Técnica. Parabéns pelo livro, parabéns pelo sucesso. Agora, descobrindo mais uma habilidade. É bom não mostrar muito, senão vão colocar uma vaga ali na Infomoney para você na redação. Mas, bom, vamos falar de gráfico aqui. A gente viu nessa sexta-feira um movimento muito forte do Ibovespa, uma alta que até ontem a gente viu uma indefinição, né? Foram até quarta e quinta, foram 2 dias engraçados que a Bolsa teve uma amplitude de 2.000 pontos sem sair do lugar, né? Fechou praticamente estável nos 2 dias e hoje veio essa super alta, fechando na máxima da semana, máxima desde maio, voltando a operar acima dos 53.000 pontos. Já é hora para se empolgar com a Bolsa, André? Ainda não. Eu acho que a hora de se empolgar com a Bolsa é a hora que ela romper um ponto, que daqui a pouco a gente vai mostrar, que está entre a região de 55.500 e 56.000. Bom, quando a gente fala se empolgar, é tentar fazer posições por um prazo um pouco maior, né? Ultimamente, por conta de falta de uma tendência mais longa do mercado, a gente tem feito muitas operações que a gente chama de swing trade, que são operações mais curtas. Para essas operações, já até passou o prazo para muitos ativos. O movimento já aconteceu, como por exemplo do setor elétrico, como alguns do setor varejista, como por exemplo CSNA, como por exemplo alguns ativos aí que já foram, né, os bancos essa semana. Mas para outros ainda não. Eu acho que o momento de operações mais longas, de curtir mais o mercado, de ficar posicionado por mais tempo, de pensar em variações maiores, ainda está para chegar. Legal. Bom, então aquela região, você falou de 55 mil, que é a máxima do ano, Quer mostrar, né, no gráfico? Não é nem a máxima do ano. Né? Vamos chegar lá no gráfico para mostrar? Bom, primeiro, Salomão, o que eu estava falando dessas operações mais curtas, antes de chegar nesse ponto, acho que da última vez que a gente viu aqui, que eu vim aqui, já faz um mês, o mercado estava trabalhando dentro dessa região entre 48.000 e 53.800. Eu me lembro que todo mundo enxergava, antes de toda essa subida aqui, né, um ombro, cabeça, ombro aqui nessa região, e como sempre, né, isso frustrou muita gente, né, porque muita gente faz um pré-conceito das possibilidades do mercado e acabou que não tivemos o rompimento desse ombro, cabeça, ombro, ele passou a subir. Mas só essa semana a gente teve uma definição mais clara que foi, para mim, né, era o rompimento desse ponto, que é os 51.800. O mercado trabalhou acima, e aí quem vê o resultado da semana, Ibovespa subiu tanto, achou que foi uma semana fácil, né? Mas na quarta-feira o preço chegou a voltar para essa consolidação, acabou fechando acima, né? O que é importante é sempre preço de fechamento, então a gente acabou fechando acima, ótimo. Ontem também um susto, o mercado subiu, voltou, fechou, mas também acima desse ponto. E hoje ele acabou subindo bastante, né? Então eu acho que só essa variação para o swing trade já foi muito interessante. Muitas operações deram um bom retorno, né? Eu posso citar 2, inclusive dessa semana, que Light 3, que é uma ação que tinha rompido uma primeira resistência aqui nesse ponto, né? E fez uma boa subida, mas essa semana a gente tinha verificado a possibilidade dela, rompendo essa linha de tendência, né, oferecer uma boa operação. A gente percebe que isso realmente aconteceu, né? E outra também que a gente indicou no estudo de domingo semana passada foi exatamente Rumo 3. Ela tinha aqui no 505 um rompimento importante, acabou subindo quase 10%, né? Então, este movimento de rompimento do Ibovespa já deu essas boas operações de swing trade. Quando eu falo de um bom momento está por vir, né, eu falo dessa linha vermelha aqui que está no meu gráfico traçado há 4, 5 anos, que é uma linha de tendência de baixa do gráfico semanal. Eu acho que o que separa a gente de uma tendência de alta por mais tempo, de movimentos mais longos, é exatamente essa linha, né? O rompimento dessa linha, que foi a resistência nos últimos 4 anos, da mesma forma que ela espelhada para baixo, que forma um canal, foi ponto de suporte nos últimos 4 anos, quando for rompida, vai, enfim, trazer de volta a tendência que a gente não vê há muito tempo. Quando eu falo de 53.000 pontos, e aí voltando para o gráfico diário para ficar mais fácil de enxergar, é que essa linha, neste momento, está aqui em 56.000 pontos. Então, é esse o ponto que, se rompido, eu acho que vai deixar o mercado aí muito mais fácil de ser trabalhado. Entendi. Então, pelo menos nesse curto prazo, a gente pôde aproveitar operações de swing trade, algumas operações mais rápidas, mas aquele movimento super direcional para o cara que está esperando aquela hora de encher o carrinho,
é melhor esperar o rompimento desse canal de baixa que a gente já tem aí quase nessa década inteira. Né? Exatamente, né? Na verdade, esses movimentos mais curtos te dão retorno para pagar a conta, né? O que vai fazer sobrar dinheiro são movimentos mais longos. Na tendência de baixa, eu acho que o trader ele tem que aprender a operar independente de qual é a tendência. Só não dá para operar mercado lateral, porque aí preço não se mexe, não tem dinheiro para ganhar, né? Mas o mercado de baixa, quando você pega a primeira perna de baixa de um movimento muito grande, né? Você consegue extrair valor e até fazer dinheiro sobrar e não só pagar a conta. Mas depois de 4, 5 anos caindo, é muito difícil a gente fazer operações mais longas, portanto é muito difícil extrair um resultado muito grande. Tanto é que nos últimos 3, 4 anos, os resultados das minhas operações de swing trade, do que eu faço de indicação no Estúdio Domingo, com muita dificuldade venceu o CDI. Ok, venceu o CDI, mas cara, se fosse para ganhar um pouquinho do CDI, era muito melhor ter deixado o dinheiro lá e trabalhar com outra coisa, né? Se eu sou engenheiro, se eu tivesse deixado o dinheiro no CDI e tivesse trabalhado com engenharia, provavelmente eu teria tido um resultado muito maior, muito melhor. Portanto, eu acho que a gente, para conseguir aquelas variações e ganhos muito mais expressivos que valham a pena realmente o mercado de ações, a gente precisa ter de volta essa tendência de alta. Eu acho que não existe ainda um momento político e econômico para isso acontecer, mas já tem indícios de que isso pode acontecer. Sim. E aí, como o mercado precifica tudo antes, eu acho que nos últimos 5 anos a gente não teve um momento tão bom para romper essa linha e subir como a gente tem agora. Vamos ver se vai acontecer. Aqui, o objetivo é acompanhar. Se o mercado fizer um movimento, a gente espera aí fazer boas indicações e, portanto, fazer os clientes ganhar dinheiro com isso. Né? Legal. Bom, pelo menos a gente já pode dar um insight sobre isso. Na terça-feira a gente vai ter um programa ao vivo aqui no Infomania às 5 horas da tarde, falando de cenário político. A gente vai fazer completas 60 dias de Michel Temer, a gente vai fazer um balanço de muita coisa que já está evoluindo no campo político e que pode trazer uma perspectiva melhor para a economia e, consequentemente, para a Bolsa. Bom, agora olhando para um ativo que já teve um movimento, já deu muitas alegrias para os comprados, agora deu para os vendidos, que é o dólar, né? Queria que a gente desse uma olhada no dólar. Inclusive, o seu colega Rafael Figueiredo fez um programa aqui na Infomoney TV nessa semana, exatamente falando de dólar. Só para quem não assistiu o programa, não vou estragar a surpresa, vale muito a pena ver a entrevista que a Paula Barra fez com o Figueiredo. Mas no começo do ano a gente viu o dólar lá perto dos R$4, todo mundo falando que o dólar era para cima. Quando começou a cair, gestores e pessoas que usam análise fundamentalista acreditando que a tendência era de alta, então estava enchendo o carrinho para comprar dólar, mas os grafistas já estavam enxergando uma possibilidade de venda. O Figueiredo acho que abriu uma venda perto de 3,95, 3,90 e o dólar fechou o semestre quase que em 3,20, né? Na análise dele, o Figueiredo falou que o dólar teria uma correção, mas a tendência ele ia até os R$3 ainda nesse semestre. Como é que você está vendo o dólar, André? Nessa semana a gente teve uma recuperação de sexta para cá, subiu, hoje acho que fechou em queda sem atuação do Banco Central. Qual é o seu cenário para dólar? Eu me lembro da última vez que eu estive aqui, como eu te falei, faz um pouco mais de um mês. O primeiro comentário que veio depois é: o dólar não cai mais, tá 3,50, agora é só para cima e tal, não sei o quê. Não, eu só ia falar que eu lembro bem da sua última vez, porque me rendeu um almoço muito bom, né, com aquela aposta do Palmeiras e Flamengo. Então, mas segundo turno vai ter troco isso aí. Sim, com certeza. Aliás, esse Flamengo só me dá desgosto ultimamente, né? Hoje a gente estava operando e alguém me falou assim, perguntou: André, como é que você consegue ter tanta paciência e tal, não sei o que. Eu falei: cara, eu nasci flamenguista, se eu não tivesse paciência, se eu não aprender a ter paciência, já tinha morrido, mas vamos lá. Bom, então o dólar, analista técnico, ele segue tendência, né? Para mim, o dólar tem tendência de baixa, aí é fácil a gente verificar isso no gráfico, usando o que tem de mais simples aí na teoria de Dow, que é a questão de topos e fundos, né? Então a gente consegue perceber com clareza que os topos e fundos são descendentes, né? Então o que a gente pode fazer aqui é traçar uma linha de tendência já nesse gráfico do dólar e a gente pode imaginar que enquanto essa linha de tendência não for rompida, essa tendência de baixa, a tendência é que caia. Utilizando gráficos mais longos, o que é ruim aqui, péssimo para o dólar futuro, porque exatamente a gente tem aqui embutida contrato a contrato a taxa de juros, né? Mas mesmo assim a gente percebe que tem ainda espaço para mais queda. Eu nem vejo suporte aí nessa região de 3,20, talvez aí a gente tenha até um pouco mais queda. E vou acreditar nisso enquanto durar a tendência. Então, enquanto estiver abaixo dessa linha preta traçada, para mim vai cair, enfim, até
sei lá, R$1,50. E aí, a hora que romper essa linha, reverteu a tendência, a gente muda de opinião e aí passa a ficar muito mais focado na compra. Por enquanto, qualquer repique que atinge as médias, como todos os últimos 7, 8 repiques que fez, e bateu na média móvel, né, uma média móvel de 17 períodos, é mais um ponto aí de venda para, enfim, continuar surfando a tendência de baixa. Legal. Bom, vamos dar um intervalinho rápido de 30 segundos. Para quem está vendo a gravação, é só ir já no vídeo de baixo que a gente vai falar das blue chips no próximo vídeo. Em 30 segundos a gente já volta. Fique ligado.